necessaire nunca é demais e que a gente sempre pode ter vários tamanhos, vários estilos, faltava aqui no canal uma necessaire super grandona. Essa é a necessaire Plus, com espaço para carregar tudo que você precisa. Bora aprender? Oi, eu sou a Monique Bueno, artesã por trás da Mobo Criativa. Eu espero que vocês gostem da necessaire Plus tanto quanto eu gostei de fazer esse projeto. A ideia dela principal foi ter bastante espaço. Então ela tem essa abertura aqui com 2 botões magnéticos e aqui dentro um espação. Cabe shampoo, condicionador, desodorante, o que você quiser colocar cabe aqui sem problemas. E além disso ela ainda tem mais 2 zippers, um aqui na parte da frente e mais um zíper que eu coloquei na aba. Então ela é uma necessaire realmente para tudo que você precisa. Essa aqui eu fiz com sintético Paris e nessa outra versão eu fiz com sintético Petúnia. Ela fica lindíssima, com 2 cores, dá pra você compor aí como você preferir. Então bora para os materiais para fazer essas lindezas? Para esse projeto eu escolhi trabalhar com material sintético. Esse daqui é um Prada, tem gravação Prada, espessura 0,8, fundo em malha de algodão, que é a mesma especificação desse outro sintético. Também tem 0,8 fundo em malha, mas a gravação dele é uma gravação chamada Paris, que tem essas ranhuras. Então eu vou usar esse aqui como o material principal e esse como secundário para fazer alguns detalhes. E para o forro eu vou usar o Bagum, que é um material impermeável. Então desse material que eu chamei de principal, a gente vai precisar de uma parte de 30 centímetros de largura por 20 de altura, que vai ser o espelho da frente. Para fazer o bolso frontal, a gente vai precisar também com 30 centímetros de largura, um pedaço de 15 de altura e outro de 6 de altura. O zíper vai ficar aqui, ó, no meio dessas 2 partes. Para fazer o espelho de trás, também 30 de largura, uma parte de 15 centímetros de altura e outra parte de 7 centímetros de altura. É repartido assim porque a gente vai colocar a aba no meio dessas 2 partes. Para fazer o canal do zíper, eu cortei 50 centímetros de largura por 10 de altura. E a gente vai dividir em 2 partes iguais para ficar com 2 partezinhas de 5 centímetros. E para colocar um viés na aba, eu cortei um pedaço de 86 centímetros por 2,2 de largura. Eu não tinha um rolo inteiro de sintético, então eu precisei fazer um remendo aqui na pontinha. Não é o ideal, tá? Se você não tiver os 86, você pode fazer esse remendo. Mas o ideal é que você corte um pedaço inteiro do seu sintético para ficar inteiriço, né, sem esse remendinho aqui no viés. O sintético secundário a gente vai precisar só para fazer a aba, e essa aba tem 27 centímetros de largura por 32 centímetros de altura. E o fole, que tem 46 centímetros de largura por 10 de altura. Então vamos para as medidas do forro. A gente vai precisar de 28 centímetros de largura por 32 de altura, aquela mesma medida da aba. Então essa aqui vai ser a parte interna da nossa aba. Também vamos precisar de 2 partes de 31 centímetros de largura por 21 de altura, para fazer o espelho da frente e de trás. Para o bolso frontal, também cortei com 31 de largura. A nossa parte principal tem 30 de largura, então o forro eu cortei com 31 para a gente ter aquela sobrinha que fica mais fácil para trabalhar. Então 31 de largura e aqui eu fiz 16 de altura e 7 de altura. Para o canal do zíper eu cortei com 51 por 11, então também 1 centímetro maior, tanto na largura quanto na altura. Eu vou cortar ao meio para ficar com 2 partes de 5,5. E o fole eu corto na mesma medida da parte principal, então ele tem 46 de largura por 10 de altura. Para fazer o bolso interno a gente vai precisar de uma telinha, essa aqui é a tela vôlei. Mas pode ser outro tipo de tela, se você tiver aquela tela space, tela mesh, vários tipos de tela ficam bons para fazer esse bolso interno. Ou se você não tiver, pode fazer com o próprio sintético também. Essa telinha tem 28 centímetros de largura por 15 de altura. A gente vai precisar também de zíper. Eu cortei um pedaço de 33 centímetros. Esse daqui eu vou colocar na parte interna, junto com aquela telinha branca. Por isso eu escolhi o zíper branco. E vou colocar um cursor desse mais simples, o cursor tradicional. Para o bolso frontal, um zíper de 35 centímetros e para a parte principal, para a abertura da parte principal da peça, 54 centímetros. E aí eu separei um cursor para esse bolso e para a parte principal, 2 cursores para abrir assim. É opcional, se você quiser usar um só também dá certo. Mas quando eu tenho assim um zíper muito grande, eu prefiro usar 2 cursores, que eu acho que fica mais fácil para a pessoa manusear a peça. Na aba a gente vai colocar também botões magnéticos.
eu vou usar esse aqui de garrinha, que é aquele que não precisa de balancinho para aplicar. Esse daqui é o botão 18, existe o 14 e o 18. O 18 ele tem 18 milímetros de largura, que ele é um pouquinho maior. Pode ser o 14 também, se você não tiver, mas como é uma peça grande, eu optei por usar dois, número 18. Para a alça lateral, eu cortei um pedacinho de 18 centímetros de montana, esse é o montana 1.4. Se você não tiver montana, você pode usar o próprio sintético e fazer uma alcinha, ou então fazer com aquela alça de poliéster também. Essa daqui tem 2,5 de largura. E para fazer o acabamento da telinha, eu cortei 3 pedaços de viés. Esse é o viés de algodão tradicional largo, que é aquele que tem mais ou menos 3 centímetros de largura. Para fazer o acabamento interno, a gente vai precisar também de viés boneon. Esse aqui é o viés boneon de 2,5 centímetros. Então, bora costurar. Eu vou começar preparando aquele bolso de telinha, que é o bolso interno. Então, vou pegar aqui um dos viés que eu separei, vou dobrar esse viés ao meio e vou encaixar aqui em uma das partes da minha telinha, em cima ou embaixo. Eu cortei o viés um pouquinho maior, então ele vai sobrar mesmo nos cantinhos, que é para facilitar a gente conseguir enxergar assim e passar bem certinho a costura. Então pronto, coloquei desse jeito. Agora eu vou vir aqui com outro pedacinho do viés e eu vou posicionar o viés aqui, ó, junto com o zíper. Vou alinhar uma das laterais do viés com a lateral do zíper. Vou colocar assim, ó, um em cima do outro. E eu vou encostar o meu calcador aqui na cremaleira do zíper para eu conseguir fazer uma costura mais próxima, mais rente aqui junto com a cremaleira do zíper. Vou alinhar o meu calcador por aqui. Ó, eu tô com o calcador tradicional, não tô com o de zíper. E eu encostei ele aqui, ó, na cremaleira do zíper. Vou passar a minha costura. Então, ó, quando a gente encosta o calcador aqui na cremaleira, a costura ela fica assim, bem nessa linha do viés. Então, passei aqui em toda a volta. Agora o que a gente vai fazer é posicionar. Então, de um lado tá com o viés, do outro lado que a gente ainda não colocou, eu vou posicionar aqui e vou fechar o viés por cima. Vou abraçar a telinha no viés. Se você tiver dificuldade de fazer isso, você pode passar uma fita dupla face para poder colocar a sua telinha e ela não sair do lugar. O ideal é a gente, antes de passar a costura, já forçar aqui, ó, dobrar o viés ao meio, para ele forçar bem direitinho na metade. Agora que ele já está bem posicionado, é só colocar a telinha aqui no meio e passar uma costura. Agora essa costura eu vou passar aqui na beiradinha, para poder fixar no lugar. Pronto, ficou assim. Agora aqui do outro lado do zíper a gente vai fazer a mesma coisa. Então vou pegar o viés e vou de novo posicionar aqui, alinhando a borda do viés com a borda do zíper. Vou encostar o meu calcador na cremaleira e passar uma costura. Feita essa costura, a mesma coisa que a gente fez ali. Vou chegar aqui para dobrar o meio. Então dobra o viés ao meio. Mas agora essa segunda costura a gente vai costurar pregando esse bolsinho na parte interna da nossa aba. Então peguei aquele pedaço de bagum que tem 23 centímetros por 33 e aqui na medida dos 33 centímetros eu vou fazer uma marcação de 4 centímetros. Então se você estiver usando um forro aí que tenha estampa, a gente vai fazer, essa parte aqui, ela vai ficar, quando a gente abrir a peça, essa parte vai ficar em cima. Então se tiver estampa, você vai medir a partir da parte de cima da sua estampa. Vou medir 4 centímetros e vou fazer uma marquinha aqui de cada lado. E aí a gente vai alinhar nosso bolso pelas laterais e vou colocar aqui direitinho nessa marca que eu fiz de 4 centímetros. Então, prendi aqui com os clipes nas laterais, onde eu fiz a marcação dos 4 centímetros. E agora eu vou passar uma costura aqui para segurar, para já fechar essa parte que eu deixei aberta do viés, passando uma linha aqui para ela segurar já no forro. E também vou passar uma costura na pontinha do viés aqui da parte de baixo, pra gente já pregar esse bolso pela parte de baixo. Aqui também o ideal é que a gente meça, porque pode ser que tenha ficado um pouquinho torta a costura, pra gente ter certeza que vai ficar uma linha reta aqui. Essa medida é de 12 centímetros, tá? Então confere aí e já passa a costura tanto em cima quanto embaixo. Ficou assim, com a costurinha aqui embaixo e aqui em cima, então o bolso já tá pregado, bem retinho. Agora eu vou passar o cursor. Olhando a peça assim, ó, pela parte da frente, eu quero que ela feche pro lado esquerdo. Então eu vou colocar o zíper aqui, ó, a partir do lado direito. Colocado o cursor, agora a gente vai passar uma costura aqui, ó, dos dois lados, só pra fechar a lateral do zíper.
Bem na beiradinha essa costura. Pronto, pra fechar a lateral do bolso, na verdade, né? Então pronto, o nosso bolso tá pregadinho. Pronto, agora a gente vai fazer as marcações para colocar os nossos botõezinhos magnéticos, que vão aqui, ó, na parte de cima. Porque essa aba vai fechar assim na bolsa, então a gente precisa que eles fiquem aqui. Eu vou fazer uma marcação, ele precisa estar posicionado com 2,5 de altura, então 2,5 da borda de cima até aqui e 6 da lateral. Eu vou posicionar aqui com 6 e com 2,5. Vou fazer a marquinha dos dois lados. Agora eu venho com aquela chapinha, que é o que a gente vai encaixar na parte de trás do botão, e vou colocar essa marcação que eu fiz bem no meio aqui da chapinha, bem nessa bolinha que a gente tem no meio. E aí eu faço os risquinhos das laterais, que é onde a gente tem que rasgar para poder prender o botão. Então faz aí isso dos dois lados. Agora, antes de furar, eu recomendo que você coloque algum estruturador aqui na parte de trás. Mesmo o bagum tendo uma certa estrutura, como esse bolso vai fazer bastante pressão, né, onde a gente vai ficar fechando e abrindo a peça, e a gente vai fazer o rasgo para poder passar o botão, o ideal é que tenha uma estruturação na parte de trás para dar mais sustentação, para dar mais garantia que esse bolso não vai rasgar, tá? Então, eu vou colocar aqui um pedacinho de TNT, vou passar cola de contato para fixar, um pedacinho assim, mais ou menos de uns 5 centímetros por 3, por 2, e vou colocar aqui, ó, um de cada lado pra gente ter essa sustentação. Então, ó, estão aqui os pedacinhos de TNT. Se você não tiver TNT, você pode fazer isso com uma manta R2, com EVA, qualquer estruturador que você tenha vai funcionar, até uma entretela. Passei cola de contato aqui, passei cola de contato no forro, esperei secar essa cola e agora eu encaixo. É só realmente pra dar uma estruturação. E aí sim, eu gosto de furar com esse desmanchador de costura. E aí eu furo de um lado, atravesso com essa parte que espeta até a outra pontinha do tracinho que eu fiz, assim, e aí eu rasgo. Porque aí desse jeito eu tenho certeza que eu vou furar só o tanto que eu preciso mesmo para passar esse botão perfeitamente. Vou fazer isso nas quatro marquinhas que eu fiz aqui. Aí a gente vai colocar a parte macho, que é a parte que tem esse pininho. Então, só encaixar nos buraquinhos, passar a chapa do outro lado e entortar as garrinhas para dentro ou para fora. Eu prefiro entortar elas para fora. Então, encaixa assim a chapinha e entorta as garrinhas para fora. Assim. Então, pronto, tá colocado o nosso botão. Agora o que a gente vai fazer é fixar essa aba na parte principal. É aquela parte que tem 27 centímetros por 32. Então, ela tem 1 centímetro a menos, tanto na parte da altura quanto da largura, justamente para ficar mais fácil da gente conseguir encaixar. Aqui eu já coloquei a etiqueta da minha marca e eu fiz isso com 5 centímetros. Se tiver a direção aí o seu sintético, essa daqui é a parte de baixo. Então quando a gente fechar a peça, ela vai ficar com esse aspecto aqui, ó, encaixada assim. Então esse aqui é o lado que vai ficar assim, direito. Tá vendo? A parte de baixo, a parte de cima da peça. A gente precisa encaixar nessa posição. Parece que tá de ponta cabeça, mas é assim mesmo. Porque a gente precisa, ó, quando a gente vire, a gente vai abrir a peça assim. Então aqui a etiqueta tá virada do jeito certo e a gente vai virar e vai ficar o bolso pra cá. Então encaixa o lado da sua etiqueta, que é o lado de baixo do seu sintético, com o lado de cima, que é o lado que a gente colocou os botões. Eu vou fazer isso, eu vou alinhar pela parte de cima aqui, pra gente manter essa medida dos 4 centímetros que a gente fez, pra encaixar direitinho o nosso botão, e vou deixar sobrando aqui na parte de baixo. Tenta centralizar o máximo que você puder. Eu já tinha feito um pique na parte central aqui, ó, da minha parte principal, porque eu quis pregar a minha etiqueta bem no meio, então eu já tinha feito um pique. Vou fazer a mesma coisa aqui, no forro. E aí eu vou encaixar esse pique com esse pique. Quero que fique assim. E aí a gente deixa sobrar esse forro para os lados. Eu começo a colar daqui e vou alisando para baixo para ele colar em todo o resto da minha peça. Eu gosto de colar com essa cola da Tec Bond. Existem outras marcas também, mas essa cola spray. Eu tenho usado cada vez mais essa cola para ela ser menos tóxica, muito mais rápida de usar. Então eu tenho gostado bastante de trabalhar com ela. Mas você pode trabalhar também com cola de contato.
O ideal é que você cole, tá? Se você não tiver nenhuma das colas e você só costurar em toda a volta, vai dar certo também, mas ela não vai ficar com aquele acabamento perfeito, mais estruturado. Então eu recomendo bastante que você faça isso, que você passe a cola. Essa cola aqui ela é bem fácil de usar, eu gosto de passar na parte principal, então eu vou passar ela toda aqui, eu vou fazer isso lá na sacada do meu prédio, do meu apartamento, porque ela faz bastante sujeira. Então eu estendo o papelão no chão, passo a cola e depois eu venho colando a outra parte. Você tem que deixar secar um pouquinho, quando você passar você vai ver que vai formar uma espuminha, deixa essa espuminha secar, coisa assim de 30 segundos, e aí você já vem com a outra parte e cola. Ela tem ainda um certo tempo que você consegue ajeitar para você poder colar, mas é mais ou menos como se fosse um papel contact, tá? Coloca por um lado e vai alisando bem certinho. Eu gosto até de passar assim, ó, a tampa fazendo força para tirar as bolinhas e deixar bem lisinho. Então eu vou fazer isso e já volto. Colei, assim, ó, alinhei bem direitinho aqui, passei a cola. Agora a gente vai passar uma costurinha de segurança em toda a volta, tá? Aqui eu já aproveitei e fiz uma marcação com uma curvatura. Eu usei uma reguinha de cantos arredondados com a curvatura de 4,5 centímetros. Mas não tem regra, pode ser a curvatura que você tiver, pode usar um cone de linha ou qualquer outra coisa que você tenha curva aí na sua casa. O importante é passar aqui fazendo a curvatura. Eu vou deixar essa parte reta e vou curvar só aqui, ó, onde a gente tem a etiqueta e onde a gente tem os fechinhos em I. Pronto, feita essa costura, agora eu vou refilar aqui, cortar todos os excessos. Depois de cortar, não esquece de passar um isqueiro para selar a pontinha do zíper, para não correr o risco desse zíper desfiar. Pronto. Agora o que eu vou fazer é passar o viés aqui, em toda essa volta. Só aqui que a gente não vai passar, porque essa parte vai ficar presa na peça, então a gente vai passar aqui em toda a volta. O viés de próprio sintético, que você pode escolher, se você quiser fazer com viés de outro material, também vai dar certo, pode fazer com boneon, pode fazer com viés de algodão, mas eu acho que com viés do próprio sintético fica muito mais charmoso, então vale super a pena. Como eu disse, eu cortei com 2,2 centímetros, né, com 22 milímetros, para que quando a gente dobre, a gente tenha uma sobrinha de um dos lados, isso vai facilitar na hora da costura. Então eu fiz aqui, ó, um risquinho já com 1 centímetro. Então, de um lado ele vai ter 1 centímetro e do outro lado ele vai ter 1,2 centímetros. Para que justamente essa parte de trás a gente tenha esse 0,2 a mais, para quando a gente passar a costura aqui, a gente tenha certeza que ela está batendo no lugar certo do outro lado. É um macetinho que ajuda bastante, fica quase imperceptível na peça pronta e garante que a sua aplicação fique bem feita. Se você tiver dúvida de como aplicar o viés, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico tudo passo a passo, inclusive com o viés de sintético. Então eu vou deixar o card para vocês. Aqui, como eu falei, eu já fiz essa marcação com 1 centímetro e eu vou dobrar nessa marca. Ó. Então ele vai ficar assim, ó. Quando a gente dobra, ele não dobra exatamente no meio, ele fica um pouquinho embaixo. E a gente vai encaixar dessa forma. Ó. Aqui em cima ele tá com 1 centímetro e aqui atrás ele tá com 1,2. Então eu vou dobrando, conforme eu for colocando aqui, eu vou alinhando por essa marca que eu fiz e dobrando em cima. E eu passo a minha costura bem na beiradinha. Então, como eu tô passando bem na beiradinha daqui, ela vai bater aqui, não tão na bordinha. E nas curvas, esse 0,2 que a gente deixou vai ajudar. Porque quando a gente faz exatamente no meio com 22, aí a chance aqui numa curvinha de acabar saindo atrás é muito grande. Por isso que eu gosto de pregar desse jeito. Vou deixar um pouquinho para fora e vou começar a aplicação. Aqui o ideal é aumentar um pouquinho o ponto da sua máquina. Eu vou deixar no ponto 4 e verifica se a sua bobina está cheia, para não correr o risco de acabar no meio do viés. Ficou desse jeito o resultado, olha como fica aqui nas laterais. E atrás a gente tem então um viés um pouquinho mais largo, né, com uma margem maior, mas garante que nas costuras aqui, ó, nas laterais, ela vai bater certinho também. O meu teve que ficar com uma emendinha, como eu falei pra vocês, mas ó, ficou bem no finalzinho aqui, então acho que vai ficar discreta. E sobrou um pouquinho, então eu vou já cortar esse excesso.
A nossa aba tá prontinha, agora vamos separar ela e fazer o restante da necessaire. Já vou começar fixando a aba na parte principal. Então essa aqui é a parte de trás, a gente tem aquele pedacinho com 15 de altura e esse pedacinho com 7. Vou achar o meio de todo mundo, faz um piquezinho bem na bordinha da aba também. Então, ó, encontrei o pique aqui na aba e nessas duas partes. Agora a gente precisa que a aba fique nessa posição, no meio delas. Então, eu vou colocar direito com direito, assim, e direito com direito. Vou fazer um sanduíche aqui. Para quando a gente costurar, a gente ficar com esse acabamento, ó. Quero que a aba fique assim. Então, vou alinhar todo mundo. Eu vou começar fazendo uma costurinha bem na beiradinha, só para unir todo mundo pelo pique, para ter certeza que tá reto, que tá bem centralizado. Feita essa primeira costura, agora sim eu vou fazer uma costura aqui com um pé de máquina de meio centímetro. Se você estiver usando máquina doméstica, faz um risquinho aqui com meio centímetro, uma marcação, para você ter certeza que você está usando a mesma margem de costura. Então pronto. Assim. Agora a gente vai rebater a costura por esse lado. Então, ó, com essa posição aqui, eu só vou deitar essa, assim, para eu poder passar uma costura aqui por cima dessa parte caramelo. Com um fiozinho aqui daquela primeira costura. Essa costura aqui também é importante que seja num ponto um pouquinho maior, né? Eu vou fazer com o ponto 4. Se você estiver usando a doméstica, vai devagar, principalmente aqui, ó, que a gente tem viés, a gente tem duas camadas, tá um pouquinho mais grosso. Se necessário, vai com a parte manual da sua máquina. Tô usando a agulha 16, tá, gente? Então, ficou assim o acabamento. Agora vamos fazer o bolso da frente. Eu vou começar pegando aquele pedacinho que tem 15 de altura por 30. Peguei o meu zíper que eu cortei com 33 e vou colocar direito com direito. Então, a cremaleira do zíper para baixo. Deixo um pouquinho sobrando para cada lado. E vou passar uma costura aqui, ó, na beiradinha, dando uma leve esticada no zíper. Volto meu ponto para 3,5. Feito isso, agora eu vou vir com o forro. Então, o forro eu cortei com 31 por 16. Ele tem 1 centímetro a mais na altura e na largura. Vou colocar o direito com o direito, ele vai para baixo. Deixo ali sobrando um pouquinho para os dois lados. Vou alinhar certinho aqui com a parte de cima e vou passar agora a minha costura apoiando o calcador na cremaleira do zíper. Então, feita essa costura, agora a gente rebate para o outro lado. Então, vou forçar aqui, ó, meu forro. Já vou passar a mão para ele dobrar no lugar certinho. Jogo ele aqui para trás e vou abrir o sintético principal também. Vou forçar aqui. E agora a gente passa uma costura para rebater, grudando, para pegar o forro no lugar. Então essa costura vem aqui, ó. De novo eu vou aumentar o ponto para 4. Então pronto, feita essa costura. Agora pro outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Então eu vou colocar o direito com o direito. Assim. Alinha direitinho aqui pela lateral, ó. Sua parte principal com a parte principal. Alinho o zíper pela parte de cima e faço uma costura na beiradinha, dando uma leve esticada. Mesma coisa que a gente fez do outro lado. Passei a costura aqui na beiradinha e agora a gente vem com o forro. Vou colocar o direito do forro com o direito do forro, assim. Alinho de novo aqui pela parte de cima e vou encostar o calcador na cremaleira do zíper para passar uma costura mais pra dentro. Mesma coisa que a gente fez do outro lado, vou forçar aqui o forro e a parte principal. E vou rebater a costura. Pronto, ficamos assim. Veja que o forro tá maior, né? Eu cortei um pouquinho maior pra gente ter essa margem. Então agora a gente vai passar o cursor aqui pra depois refilar esse excesso de forro. Eu vou vir aqui com o cursor e vou colocar pelo lado direito pra fechar do lado esquerdo, desse jeito. Antes de eu passar a costura aqui em toda a volta, para poder fixar a parte principal no forro, a gente vai colocar aqui os botões, que vão encaixar. A aba vai encaixar aqui para poder fechar. Então aqui tem que ir a parte fêmea do botão. Como a gente está usando o botão de garrinha, eu vou colocar sem pegar no forro, né? Vou colocar só nessa parte, para as garrinhas ficarem aqui, ó, escondidas na parte interna do forro, para depois a gente fechar. Então aqui a medida que a gente vai fazer é 5 centímetros contados de baixo e 7 centímetros da lateral. E aí eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez quando a gente pregou a parte fêmea do botão. Vou colocar as minhas chapinhas, vou tirar a medida aqui direitinho, fazer os tracinhos, cortar
colocar o botão, passar a chapinha pelo outro lado e abrir as garras para as laterais. Vou fazer isso e já volto para mostrar. Então ficou assim, ó, minhas garrinhas estão aqui. Agora sim eu vou passar a costura em toda a volta e vou refilar esse excesso de forro. Já vou aproveitar e passar um isqueiro também nas pontinhas dos zíperes. Esse é o resultado do nosso bolso. Agora o que a gente precisa fazer é ajustar essas medidas. Então todo esse projeto foi pensado com a margem da máquina industrial. Usando o calcador de industrial, a margem de 0,5 foi o que eu pensei para desenhar todo esse projeto. Mas eu deixei um pouquinho de sobra nessas medidas para que a gente consiga refilar e ter certeza que vai bater direitinho o nosso folhe. Então, essa parte principal é a medida correta, que ela tem 30 centímetros de largura por 20 de altura. Essas partes vocês vão ver que vai sobrar um pouquinho. Então, quando a gente coloca assim, ó, em cima da outra, você vai ver que tá sobrando um pouquinho. Dependendo da margem que você usou, vai sobrar mais ou menos, tá? Se você estiver usando a margem da máquina doméstica, aí vai sobrar bem menos do que isso. Então, o que você vai precisar fazer? Alinhar uma parte com a outra e refilar essa sobra. Então, vai ali na sua base de corte, faz uma marcação certinha e refila o que sobrou. Aqui pela parte de cima, tá? Porque aqui embaixo a gente precisa dessa medida exata que a gente fez de 5 centímetros para encaixar o botão. Então, tira o excesso aqui, ó, da parte de cima. E mesma coisa nessa parte que a gente colocou a aba. Mede direitinho e vê se tá batendo. Se precisar refilar, refila agora da parte de baixo. Porque aqui a gente deixou uma segurança para a gente conseguir pregar o folhe sem ficar atrapalhando essa aba. Então não tira nenhuma medida daqui para não ficar mais difícil. Se você precisar refilar, como eu vou ter que fazer aqui, tirar um pouquinho, eu vou tirar da parte de baixo. Então faz isso para que a gente tenha essas 3 partes exatamente com a mesma medida. Então ó, refilei, agora sim ficou exatamente com a mesma medida. E aí eu já fiz umas marcações para a curvatura dos 4 cantos. Então os espelhos eu também fiz curvatura aqui nos 4 cantos com uma medida de 4,5. Eu usei aquela reguinha de cantos arredondados e usei a circunferência de 4,5, porque fica bem mais fácil na hora da gente prender o folhe e o canal do zíper do que quando a gente tem um canto muito fechado. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o bolso com a parte principal da frente, assim. Fica desse jeito mesmo, porque quando a gente abrir o bolso, a gente vai enxergar essa parte principal voltada para cima. Fica assim. E aí aqui embaixo a gente vai colocar o forro. Então o forro vai ficar na parte interna da peça. Então a gente tem que colocar avesso com avesso. Pra gente ficar com ela desse jeito, avesso aqui na parte interna. Alinha todo mundo bem direitinho. Coloca clips para segurar. Nosso forro tá cortado um pouquinho maior, né? Ele tá com 31 por 21, justamente pra gente ter essa folguinha na hora de costurar. Coloquei alguns clips aqui para segurar e vou passar a costura em toda a volta e depois refilar o excesso de forro. Então ficou assim. Forro e zíper. Vou fazer a mesma coisa com a parte de trás, onde a gente tem a nossa aba. Então já peguei aqui, risquei também os 4 cantos, fiz as curvaturas, ó, e agora eu vou colocar o avesso com o avesso, assim, para que o lado direito fique para dentro. E vou passar uma costura aqui em toda a volta. Cuidado para você não costurar a aba. Vai ficar posicionado assim, a gente vai passar uma costura em toda a volta, vai afastando a sua aba para você não costurar em cima dela. E depois que eu passar a costura em toda a volta, eu vou refilar. Mesma coisa que a gente fez do lado da frente. Agora a gente vai montar o canal do zíper. Então eu peguei aquele pedacinho que eu tinha cortado de 50 centímetros por 10 e dividi em 2 partes de 5 centímetros cada. A gente vai colocar o zíper maior, que foi cortado com 54 centímetros. E aí eu vou colocar o direito do zíper, deixa eu pegar uma das partes, vou colocar o direito do zíper com o direito do sintético. Deixo um pouquinho sobrando para cada lado, vou passar uma primeira costura na bordinha, dando uma leve esticada no zíper. Feita essa primeira costura, eu venho com um dos forros, vou colocar, ele tá bem enroladinho porque era o final do meu rolo de bagulho. Vou colocar o direito do forro com o direito da peça, então fica assim para baixo. Também foi cortado um pouquinho maior, né? Tanto na largura quanto na altura. Então a gente vai deixar sobrando um pouquinho aqui, tanto na parte de baixo quanto nas laterais. Vou alinhar pelo lado de cima
e vou, de novo, apoiar o calcador na cremaleira do zíper para passar uma costura um pouquinho mais para dentro. Feito isso, vou vir aqui e forçar esse forro para o outro lado, viro para trás, forço a parte principal também e vou passar uma costura de pesponto, aumenta de novo o ponto da sua máquina para 4 e a gente vai passar essa costura aqui pespontando. Feita essa costura de pesponto, agora a gente vai seguir aqui pela parte de baixo, a gente vai fazer toda uma costura aqui na borda inferior e voltar pra cá. Não passando a costura em cima do zíper, é só pra gente conseguir prender esse forro na parte principal. Pronto, então ficou assim. Aí a gente vai refilar essa sobra, que sobrou bem pouquinho, apesar de eu ter cortado com 0,5 a mais, ó, ficou bem pouquinho sobrando. Isso acontece mesmo. Então refila a sobra de forro e aí do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Então eu vou colocar o direito com o direito, vou alinhar o zíper, passar uma costurinha de segurança, depois vou vir com o forro, o direito do forro com o direito, vou alinhar assim e vou passar uma costura na cremaleira. Feito isso, a gente rebate para os dois lados e, assim como a gente fez aqui, passa uma costura rebatendo e depois faz um quadradinho para fixar o forro com a parte principal. Então pronto, ó, ficou assim o canal do zíper. Vou refilar então esses cantinhos de forro que sobraram e vou passar um cursor de cada um dos lados. Se você optou por trabalhar com um cursor só, não tem problema, só lembre de colocar sempre pelo lado direito para ele poder fechar para a esquerda. Ficou assim com os dois cursores, refilei o excesso de forro e já queimei as pontinhas do meu zíper. Agora a gente vai prender o fole. Eu sempre gosto de fazer essa costura aqui do fole com o canal do zíper com 1 centímetro. Porque a gente tem o zíper, a gente tem mais camada, então eu gosto de fazer uma margem maior para a gente ter mais segurança. Então eu vou marcar aqui dos dois lados a margem. Então venho com o direito, direito com direito, vou colocar aqui, botar um clipe de cada lado para segurar. Se você usou margem de 0,5 para prender o zíper, vai encaixar bem direitinho o seu fole. E eu já vou colocar o forro junto, só que o forro vem pelo outro lado. Então, forro com forro, direito com direito. Ó. Direito com direito, o avesso fica para cima. Vou colocar aqui também. Pronto. Agora eu vou vir e vou passar uma costura por cima da marcação aqui que eu acabei de fazer. Feita a costura, a gente vai abrir. Vou jogar pra cá a parte principal e vou jogar o forro pra lá. Abrindo bem essa costura. E aí eu vou fazer uma costurinha de pesponto. Costura aqui. No fole, em cima do fole. Pronto, feita essa costurinha. Agora a gente vem costurar o outro lado. Então, ó, eu vou jogar aqui por cima pra gente ficar direito com direito de novo. Alinha direitinho. Vou colocar aqui também os clipes pelas laterais para segurar. E o forro pelo outro lado, a mesma coisa. Vou trazer o forro por cima, direito com direito. Tem que ficar com o avesso para cima. Vou trazer ele aqui e a gente vai fazer um sanduíche. Pronto, ó, ficou assim então. E de novo vou fazer a costura por esse lado, que é o lado que a gente fez a marcação de 1 centímetro. Pronto. Vou desvirar. Mesma coisa, ó, vou abrir essa costura bem, pra gente poder passar o pesponto aqui. Então, feito o pespontinho. Agora a gente precisa fixar o forro no fole. Então eu vou aqui pela parte interna, vou alinhar tudo direitinho e vou passar uma costura aqui, ó, na beiradinha, tanto desse lado quanto desse lado, pra gente poder grudar aqui, ó, fixar o forro na parte principal. Bem na beiradinha essa borda, para que quando a gente prenda o fole, ela não fique aparecendo. Feito isso, agora a gente vai marcar as laterais. A gente vai marcar a parte de cima e de baixo e das laterais para facilitar na hora da gente fechar e prender na peça. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou alinhar aqui, ó, pelas costuras. Então, eu vou alinhar costura com costura.
e vou fazer um pique, tanto nos 4 cantos, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Depois eu vou unir os piques que a gente fez em cima e embaixo, desse jeito, e vou fazer de novo 4 piques nos 4 cantos. A mesma coisa a gente vai fazer com a parte principal, já até fechei a minha aqui. A gente vai pegar essa parte, vai dobrar o meio para fazer os piques em cima e embaixo e dobrar nesse sentido para pegar o pique daqui e daqui. E a mesma coisa a gente faz desse lado. Dobra assim e dobra assim. Feitas as marcações, eu vou começar fechando pelo lado do bolso. Vai deixar esse daqui que tem a aba para colocar depois. Então observa, essa daqui é a frente da peça. Se você tiver colocado um cursor só, você precisa observar o fechamento pro lado esquerdo para que você posicione do jeito certo. Ela tem que ficar assim. Aqui tanto faz, né? Porque como eu coloquei 2 cursores e a minha estampa é lisa, né? Não tem uma estampa para que eu observe o sentido. Então eu vou colocar aqui, vou posicionar de qualquer forma. Gente, acabei de fechar aqui a parte de trás e lembrei que eu não coloquei a alça. Eu sempre esqueço de colocar a alça. Mas vocês não vão esquecer porque eu vou colocar isso aqui na ordem correta para que vocês lembrem de colocar a alça. Então eu vou desmanchar aqui um pedacinho só para poder colocar, porque a nossa alça ela vai ficar aqui, ó, na lateral. Pode ser do lado direito, pode ser do lado esquerdo, o lado que você preferir. Eu normalmente coloco as minhas alças do lado esquerdo, então eu vou colocar desse aqui, ó, do lado que tá fechando o zíper. Eu vou só tirar um pedacinho. Desse lado eu posso já costurar, o ideal é que a gente costure antes de fechar, obviamente. Então, ó, a minha alcinha ela precisa ficar nessa posição. Assim, quando a gente olhar a bolsa ela fica assim. Então eu já vou prender aqui. Coloca bem certinho na costura, ó, o meio da alça no meio da costura. Pode colocar o avesso com o lado direito, você não vai estar com o fole pregado, então vai ser mais fácil. Costura dos dois lados, como eu vou fazer aqui, ó. Costura bem na bordinha, pra essa costura ficar presa bem certinho quando a gente colocar o fole. Então, ó, eu prendi aqui, nesse cantinho, e eu vou desmanchar aqui pra poder prender do outro lado. Então pronto, consertado, você não vai estar com ela presa assim, você vai fazer isso dos dois lados, né? Só vai prender aqui nas duas laterais, alinhando a alça pela emenda do fole com o canal do zíper. E aí sim, agora a gente volta, continua com o vídeo, e a gente vai fazer as costurinhas de segurança para prender o fole e o canal do zíper no espelho da peça. O importante é respeitar direito com direito, então eu vou deitar dessa forma, direito com direito, e vou pregar pique com pique. Em vez de colocar um clipe para segurar, eu já vou passar uma costurinha aqui, porque é bem mais fácil depois. Então já passo uma costura na beiradinha aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, eu vou colocar pique com pique, tem que ficar assim. Esse é o jeito que ele vai ficando. Alinho aqui e também faço uma costura bem na beiradinha. E agora a gente vem, ó, vou virar assim, porque eu também preciso que esse lado encaixe aqui. Pique com pique. Mesma coisa. E por último, esse lado, pique com pique, costura na beirada. Pronto. Então ela já mais ou menos toma forma, né? A gente já vê que começou a ficar certinho. Agora o que eu só vou fazer é colocar uns clipes pra deixar... Olha só como encaixou perfeito o fole. A gente já consegue ver que ele tá bem encaixadinho. Vou colocar uns clipes pra ter certeza que vai ficar tudo no lugar. E aí eu vou passar uma costura em toda a volta, essa costura com o pé de máquina. Na máquina industrial eu gosto de fazer uma costura de meio centímetro. Se você tiver a zona doméstica, pode ser o da doméstica também. Aqui não tem problema, não vai fazer diferença. Então, ó, coloquei alguns clipes pra segurar bem as beiradinhas. E agora eu vou passar uma costura, então. Eu gosto de costurar pelo lado do espelho. Eu acho mais fácil, mas isso vai da preferência de cada um. Então, eu vou colocar o calcador aqui e vou passar uma costura em toda a volta. Então, ficou assim. Agora eu já vou passar um viés boneon em toda a volta pra gente fechar essas costuras. Aproveitar que ela já tá nesse formato que tá mais fácil pra gente passar o viés boneon. Então eu já vou passar aqui em toda a volta. Então pra aplicar o viés boneon não tem muito segredo. A gente vai começar queimando a pontinha dele. É um viés de poliéster, então ele desfia, a gente queima a pontinha. Eu começo sempre por uma das laterais, sempre costuro pelo lado do espelho, que é o lado da peça que vai ficar mais aparente. Então é o lado que eu quero que o meu viés boneon fique mais bonito.
Começa assim, ó, por uma das laterais, e aí ele tem essa ranhura aqui, ele tem essa marcação no meio que faz com que ele dobre bem certinho. A gente precisa sempre deixar essa marcação no meio na bordinha da peça. Então aqui é importante a gente refilar qualquer excesso que a gente tenha. Já vou refilar aqui os meus excessos de zíper também. Queima de novo o zíper. E a gente sempre tem que posicionar esse meio do viés com a borda da peça. Porque quando a gente coloca assim, ó, bem certinho, a gente vai ter a mesma medida tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Então quando eu passar a minha costura aqui na bordinha, ela também vai ficar na bordinha do lado de trás. Então essa é a ideia do viés Bonel. Vai com cuidado, com calma, colocando. A parte boa é que ele estica bem mais do que o viés de algodão, então fica mais fácil pra gente fazer as curvas. Quando chega no final da costura, a gente corta um pedacinho do viés, ultrapassando o começo da costura, queima também ao outro lado da pontinha que ficou, e a gente vai sobrepor. Então essa costura anterior que estava feita, eu vou passar a próxima, o viés um pouquinho por cima do outro, e tento seguir a mesma costura para poder finalizar aqui. Assim, ó, ela ultrapassa um pouquinho. Não esquece de queimar as suas costuras, porque a linha de poliamida ela escorrega, então pra gente não correr o risco de acabar descosturando, é bom passar sempre, selar todas as pontinhas de costura. Assim. Do outro lado, a costura nem sempre fica tão bonita, tão na bordinha, porque é o lado que a gente não tá enxergando. E quando a gente abre a peça, esse é o lado que a pessoa vai ver primeiro, né? Então por isso a gente prega sempre o viés por aqui, pra ficar com o acabamento mais bonito desse lado. Agora vamos prender o outro lado, o outro espelho. A gente vai fazer a mesma coisa para encaixar o outro lado. Então observa aí a posição, a gente vai colocar desse jeito. Isso daqui, essa parte é pra cima da aba e essa parte é pra baixo. Ela tem que ficar direito com direito, então ela vai ficar assim. Coloca a aba pra dentro, pra não atrapalhar. Deixar ela dobradinha assim. Porque a gente vai pregar desse jeito. Então eu vou colocar o direito com o direito. Vou passar as costurinhas de segurança aqui, ó, nos 4 cantos. Vou clipar tudo, passar uma costura em toda a volta e depois colocar o viés Bonel. Vou fazer tudo isso e já volto. Então pronto, já fechei, coloquei o viés, ficou assim dos dois lados. Agora é só a gente desvirar para ver como ficou. Se você preferir, você pode colocar um pouquinho o secador de cabelo aqui. Como é um material sintético, ele acaba sendo mais pesado para desvirar. Então pode ajudar bastante. Usa um secador para não amassar tanto esse sintético. Não deixa numa temperatura muito alta, coloca aqui o secador na parte externa, um pouquinho na parte interna e vai ajudar bastante, vai dar uma amolecida nesse plástico para ajudar a desvirar. Mas o importante é ir forçando as costuras para fora, para os cantinhos ficarem bem redondinhos. Então faça isso aí com todos os seus cantinhos, ó, vai forçando as costuras para deixar o fole bem retinho aqui. E pronto! Ficou assim a parte interna da peça. Zíper duplo, que facilita na hora de abrir e fechar, né? Quando a gente tem uma peça maior assim, é uma super ajuda. O bolsinho aqui na parte da frente. Ficou com o forro. O bolso na aba e fechamento ali com o botão magnético. Fica bem retinho, bem certinho. Então esse foi o resultado da nossa Necessaire Plus. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!